nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também eu oro, Pai, pelos pastores, Pai, da mensagem. Sei com cada um deles, Pai. Sabemos, Pai, que não é fácil, Pai, estar aqui no culto, Pai, trazendo essa palavra genuína, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Pastor Marcos, que está tão longe, Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu servo amado, Pastor José, Pastor Jaime, Senhor Jesus Cristo. Os demais pastores, que o Senhor possa, Pai, fortalecer a vida deles, Pai, suas famílias, abençoando, Pai, seu ministério, Senhor. Também eu oro pelos louvores nesse momento, pela minha vida, na vida do teu servo Manassés. Que o Senhor possa sondar nossos corações nesse momento, Pai, para que venhamos trazer os louvores, Pai, para a tua honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti gratos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos podem sentar. Vamos louvar com bastante alegria o hino de número 54. Terra Feliz. Vou cantar. Essa terra celeste por vir, vou cantar. Nessa terra celeste por vir, deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar. Declare. Aleluia. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Glória a Deus.
Hino de número 68. Vencendo vem Jesus. Da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus, glória. Glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória ao nosso Deus amado. Aleluia. Vamos nesse momento orar pelos pedidos de oração. Domingo à noite, dia 27. Meu irmão Pedro pede oração pelo tio da irmã Bruna, que está na UTI. E também pede oração por toda a irmandade. Meu irmão Jonathan agradece a Deus por tudo, pela sua vida da irmã Rose e pela sua gravidez. E também pede oração pelo pastor Marcos e irmã Zésia e pela viagem para Campo Grande. E também pede oração pelo seu trabalho e familiares. Meu irmão Fernando agradece pela sua vida e pela vida da sua família. Minha irmã Bruna pede oração pela vida do seu tio, que se encontra na UTI. Que Deus possa tomar em controle da situação. Irmão Juca pede oração pela sua família e pela igreja. A irmã Michele pede oração pela sua vida, pela vida do seu esposo e familiares. Amém? Eu convido o irmão Jonathan
Está apresentando esses pedidos. Deus abençoe a todos. Curva a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, oramos, meu Deus, entramos em Tua presença nesta hora. Primeiramente, meu Pai, antes de tudo, nós confessamos a Ti nossos pecados, nossos delitos, nossos erros, meu Deus. Olha o nosso coração nesta hora, se fizemos algo que foi de encontro à Tua palavra, que foi errado, sonda os nossos corações e perdoa-nos, Pai. Nós confessamos a Ti nossos erros neste momento, em nome do Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor receba as nossas orações e os nossos clamores, que chegue a Ti como um aroma suave, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu peço, Pai, a Tua igreja, Pai, neste momento clama a Ti, a Tua igreja neste momento pede, meu Deus, como nós fazemos aqui toda reunião e colocamos aqui nossas petições neste caderno, porque nós cremos em Ti, meu Pai. A Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. E nós vemos aqui toda semana, abrimos o nosso coração e colocamos diante de Ti nossos pedidos, nossas petições. Temos aqui, Pai, agradecimentos, temos pedidos por enfermidades, temos pedidos materiais. Oh, meu Deus, olha a sinceridade dos nossos corações, Pai, neste momento. Temos clamado a Ti, meu Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não há outro Deus quem possa nos ajudar. Por isso nós clamamos só a Ti, meu Pai. Vem, Pai, com a Tua mão poderosa, entra em cena neste momento e olha cada pedido aqui escrito neste caderno e move a Tua mão poderosa, meu Pai, porque nós confiamos em Ti e pedimos, Pai, a Tua proteção, pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, meu Pai, olha, Pai, porque nós não vamos descansar enquanto Tu não nos abençoares, meu Pai, nós clamamos a Ti, ajuda-nos, tem misericórdia, meu Pai, derrama a cada dia a Tua graça e a Tua misericórdia para nós podermos passar aqui nesta terra, essas lutas, essas dificuldades, meu Deus. Reveste-nos com toda a Tua armadura, reveste a vida de cada irmão aqui. Abençoa as suas famílias, seus filhos, as suas casas. E em tudo aquilo que eles tocarem, eles sejam abençoados, meu Pai. Porque nós cremos em Ti, cremos no Teu poder e cremos na Tua vitória, meu Pai. Por isso eu apresento e coloco diante do Teu altar e esperamos com paciência no Senhor, porque eu creio que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Hino de número 160. 160, o pendão real. Seu coração e fraco se
a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Nesse momento, vamos orar pelas ofertas. Eu convido o irmão Fernando. Número 165, chamada final. Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Me darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada,
quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Após o hino de número 186, o pastor Jaime Peixe está com a palavra. Jesus é melhor. Glória a Deus. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Última estrofe. Jesus. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade, paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Aleluia. Mil vezes prefiro o meu
Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade, né? E Ele é único. E nós conhecemos bem o seu nome, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Esta era uma promessa bíblica. Está escrita em Isaías 52, 6. Se eu não estou enganado, diz que o meu povo saberá o meu nome. Porque até então, quando ele começou a se revelar ao povo de Israel, e Moisés perguntou, quem tem me enviado? O que eu direis para ele? Direis que eu sou que enviou a vós. Então ele só representou ali o que é o significado de Deus. Ele é o eu sou. Ele está sempre presente. Ele é um Deus de já. É um Deus de agora. E ele disse a Moisés isso. Mas ele fez essa promessa. O meu povo saberá o meu nome. E ele revelou o seu nome. E hoje nós somos batizados e remidos por este poderoso nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu creio que não tem nenhum visitante. O irmão Juca não considero como visitante, sempre está conosco. Que Deus possa abençoá-lo. E vamos nos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Depois teremos uma palavra de oração. Em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 23, depois vamos entrar no capítulo 3 também, seguindo a leitura. Êxodo capítulo 2. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levantou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores.
porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Querido Pai Celestial, Senhor, nós temos lido a Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Meu Deus, e nós cremos que ela foi divinamente inspirada, Pai. O Senhor mesmo é o autor dessa palavra e o Senhor é o único que pode trazer a revelação da mesma em cada coração, Pai, nesta noite. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a render nosso coração a Ti. A primeira coisa que devemos fazer, ó Pai, ao entrar na Tua presença, é nos lembrarmos de pedir perdão a Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa nossas falhas, ó Pai. Tu conhece o nosso levantar, o nosso caminhar. Tu conhece até os mais profundos pensamentos que estão em nosso coração, Pai. Meu Deus, limpa-nos de todo mal, Senhor. Nos dá um coração na Tua presença, para que o Teu Espírito Santo entre em nossa vida, Pai, e possamos ouvir a Tua palavra por revelação, Senhor. E nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu coloquei aqui um tema, mas depois eu pensei em outro. Então eu vou falar os dois. O que eu coloquei aqui é: Deus ouve a clamores. E o outro era clamando pela promessa. Amém, irmãos? Tem a ver um com o outro, né? Deus ouve a clamores, ou a gente poderia usar outro tema, é clamando pela promessa. Eu estava ouvindo um pregador que pregou esses dias aqui na igreja e eu fui abençoado pela mensagem. E como o irmão Brana disse, quando a gente está ouvindo a mensagem, a gente vai captando os pontos. O pregador foi o irmão Jonatas. Foi uma mensagem muito boa. Eu creio que Deus vai aperfeiçoando. Ele está em uma fase de adaptação e ele sentiu esse sentimento e me procurou, e eu estou abrindo esse espaço para ver se a vontade de Deus perfeita é essa na vida dele. E eu, ouvindo a mensagem, eu aproveitei alguns pontos que também nós vamos tocar nessa noite. Que Deus abençoe o irmão Jonathan, que os irmãos estejam orando por ele, também pelo irmão Isaías, que tem pregado mensagem também tremenda, e o irmão Euquias também. Então, irmão Manassés também, né? Todos, Deus tem usado cada um da sua maneira, e cada um por si próprio é que vai perceber o que é que Deus quer na vida de cada um, né? Então, eu quero estar aqui como um ajudador, para mostrar o caminho que eu já passei, é isso que eu posso fazer. E ensinar para que vocês mesmos andem com seus próprios pés e vejam o que Deus quer na vida de cada um, né? Mas que vocês estejam orando por cada irmão desse que está vindo aqui, porque aqui é um lugar santíssimo, pela ordem do tabernáculo. Tem um lugar que é o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E é um lugar difícil de estar aqui, irmãos. É necessário que a igreja esteja orando por cada pregador que sobe aqui no púlpito, para que Deus possa abençoar a todos, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre este tema. Deus ouve a clamores. Nós sabemos que o Antigo Testamento é um tipo de todas as coisas que está acontecendo, que já aconteceu e que está acontecendo. Como diz lá no livro de Salomão,
eu creio que é em Eclesiastes, não há nada de novo na terra. Tudo que é, já foi e será. Não é isso? Então a história sempre se repete. E se nós recebemos da parte de Deus a visão espiritual, nós conseguimos enxergar em nosso pleno tempo aqui as coisas se repetindo novamente. E aqui está um tipo de um povo que estava aprisionado no Egito e estava sofrendo e não estava aguentando mais tanto sofrimento, tantas trevas, tanta coisa para perturbar a alma desse povo. Mas mesmo nessa condição, eles tinham um consolo. E o consolo do povo de Israel era que Deus tinha feito uma grande promessa para eles. Amém, irmãos? Deus fez essa promessa e eles se agarraram de tal forma que aquilo foi quem deu coragem para eles continuar vivendo. Já pensou que situação difícil? É você escravizado ali, apanhando, sem esperança, sem ganhar um salário digno, seus filhos sofrendo, família. Esta pessoa deveria o quê? Querer sair dessa terra rapidamente e morrer. A opressão era tão grande do inimigo, era tão terrível, que elas poderiam pensar assim e dizer: Senhor, me tira logo dessa terra, eu não aguento mais tanto sofrimento. Mas não, eles ficaram firmes, porque eles sabiam que Deus primeiramente é fiel nas suas promessas. E Deus tinha prometido a ele que libertaria eles daquilo ali. Ó, irmãos, e mesmo em meio a tanto sofrimento, mas eles se agarraram com esta promessa. Essa promessa era tudo para eles. Era libertação para eles. E nós, como povo que estivemos presos nessa era terrível, nós temos que conhecer e saber quais são as promessas gloriosas de Deus que Ele tem para nós. Não é verdade? Porque mesmo em meio a todo sofrimento, nós nos agarramos nessa promessa e nós ficamos firmes, esperando até que Deus venha e cumpra a sua promessa. Mas neste sofrimento, irmãos, é onde vem o clamor. Às vezes nós nos paramos um pouco e relaxamos. Aí Deus diz: eu vou apertar um pouquinho para ver se ele ora mais um pouco, ou se ele vai ler mais um pouco. Às vezes acontece individualmente na nossa vida, a gente está um pouco esquecido, a Bíblia está lá empoeirada, as mensagens escondidas, oração, nós não paramos nem a oração, aquela que a gente faz andando, ou no trabalho, nem essa mais. E aí Deus diz: eu tenho que apertar um pouco para que eles comecem a clamar, porque eu quero abençoar o meu povo. Deus deseja nos abençoar, irmãos, mas Deus deseja ouvir os nossos clamores, porque Deus ouve a clamores. É como a história do cego Bartimeu. Ele estava ali, ele era cego, coitadinho, nasceu cego, mas ele sabia que existia uma luz, existia uma possibilidade dele enxergar algum dia. E por que ele sabia disso? Porque a sua mãe foi uma mãe fiel. Ela ensinou a ele todas as promessas de Deus. Ele sabia dessas promessas. Ele sabia pela palavra do Senhor que viria um dia um profeta semelhante a Moisés. Mas por que ele sabia? Porque alguém pregou para ele as promessas de Deus. E cada pregador, cada homem que é incumbido por Deus, ele deve pregar todas as promessas para esta igreja. Ele deve mostrar a essa igreja quais são as promessas que Deus fez, para que a igreja se apegue com isso, tenha esse consolo e comece a clamar e pedir a Deus para cumprir a sua promessa na nossa vida, irmãos. Amém? Porque é assim o trabalhar de Deus. Veja que ele diz, eu amo essa escritura. Ele diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo.
Isso é amoroso, irmãos. Quando você pensa que Deus não está lhe vendo, quando você pensa que está sofrendo tanto, que talvez Deus te esqueceu, irmãos, isso não pode acontecer. Ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer um filho que amamenta, mas Deus não esquece dos seus filhos jamais. Ele tem cada um gravado na palma de sua mão. E ele vê atentamente. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Sabe quem é que nos livra? É Ele. Diz: portanto, eu desci para livrar da mão do Egito. Quando aqueles filhos hebreus estavam sendo lançados na fornalha, quem foi que desceu ali? Ele desceu para livrar os seus filhos. Os anjos, irmão Brana disse que os anjos fizeram uma conferência e disse: Senhor, a amargura, deixe que eu vá lá, vou trazer uma inundação, vou salvar os teus filhos. O outro disse: deixe que eu vou trazer um terremoto. E Deus disse: guarde sua espada. Eu sei que você pode fazer isso, mas tenha calma. Mas, Senhor, eles já estão na plataforma para ser jogados no fogo. Deus disse: tenha calma, guarde sua espada. Eu sei que você é capaz de fazer isso. E no momento exato, irmãos, porque Deus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa. Nós é que pensamos que Deus se atrasa, mas Deus não se atrasa. Ele chega, o tic-tac de Deus está exatamente no lugar e nada no mundo pode mover isso. Deus sempre chega na hora certa. E ali, quando aqueles filhos foram lançados, diz o profeta que Deus tomou uma carruagem, uma nuvem, um trovão, e ele desceu para salvar os seus filhos que estavam no fogo abrasador daquela fornalha, e eles tiveram um grande avivamento com o quarto homem da fornalha. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. É o nosso Deus que não se atrasa. E Ele tem promessas gloriosas para nós. Porque há um tipo nesta terra hoje que está se cumprindo. Nós estávamos, amados irmãos, presos no Egito, presos no mundo, presos nas confusões denominacionais. Nós estávamos sofrendo e um clamor subia do coração do eleito. Você sabia que o eleito, ele clama quando ele sabe que alguma coisa está errada. Ele não se convence. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Muitas vezes os homens carnais querem trazer algo, alguma igreja, alguma tradição, algum tipo de pensamento humano para acalmar as pessoas e diga: fique calmo, não é assim mesmo, isso é assim. Mas o eleito não se conforma com isso. Se algo está faltando, se ele sente aquele vazio, ele sente que necessita de Deus, ele clama, ele chora, ele aperreia, ele é um incômodo para tais pessoas. Porque ele não vai ficar convencido pelo mundo, irmãos. Ele não se conforma com esse mundo. Se algo está faltando, ele chora, ele clama. Ele sabe que Deus é mais do que isso que se pode apresentar nas religiões. Então ele sente aquele clamor. E esse clamor, ele subiu nesta era. Enquanto estava preso nas denominações desse mundo, nas trevas desse mundo, no Egito deste mundo. Deus fez uma promessa para nós, para nos libertar de tudo isso. Deus tinha feito uma promessa que enviaria um profeta Elias para restaurar todas as coisas, para nos dar liberdade, para conhecermos a verdade e sermos verdadeiramente livres. E como aqui, nesse momento, Deus tinha um homem preparado para isso, que foi Moisés. Moisés, quando nasceu aquele bebezinho, na mente de Deus estava nascendo a libertação daquele povo. Veja, e Moisés foi crescendo ali no meio, e o povo, enquanto o povo clamava e chorava: Senhor,
envia-nos a libertação. Talvez alguém chegou, colocou o braço em cima de Moisés, depois todo aquele processo. Digo, Moisés, como eu queria que Deus enviasse a libertação para nós. E não sabia que a libertação, ele estava abraçado com a libertação e não estava vendo. Veja, irmãos, como é as coisas de Deus. Quando a gente clamava, pedia, Deus já nasceu numa cabana lá em Kentucky, um homem chamado William Branham, que veio como uma luz e salvação para esta era. Irmãos, isso é idolatria com o homem. Então vamos ver no livro de Atos, no capítulo 13, irmãos. Os irmãos abram, por favor, a sua Bíblia. Porque nós temos que passar adiante. Nós temos que amadurecer e parar com essas discussãozinhas baratas. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos muito bem o que é idolatria. Idolatria é quando você coloca na frente da palavra uma denominação. Isso é idolatria. Mas quando você recebe a palavra que Deus envia em cada era, isso é seguir o caminho de Deus verdadeiro. E Deus enviou um profeta como luz e salvação para nós nessa era. Mas sabe por que ele é luz e salvação? Não por causa do homem, mas por causa da luz que veio dentro desse homem. O Senhor Jesus Cristo, eu desci para livrá-los. Então veja o que diz aqui em Atos 13, no versículo 46 em diante, diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Veja bem o que o Senhor falou. Ele diz aqui: o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. É a palavra ou não é, irmãos? É luz e salvação, porque quando Deus envia alguém, ele vem dentro daquela pessoa. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Deus sempre tem alguém preparado para manifestar-se, para trazer luz e salvação para aqueles que estão em trevas. E sempre ele vem da forma mais simples e humilde, para que os soberbos, os sábios e entendidos, passem por alto o trabalhar de Deus. Só as criancinhas humildes é que podem enxergar o trabalhar de Deus. Então, Deus enviou nesta era um homem prometido pelas Escrituras, um profeta que viria para restaurar todas as coisas, para nos tirar do Egito, desse mundo das trevas denominacionais, e sair para a luz da palavra, para nós ficarmos verdadeiramente livres e manifestar essa promessa de Deus que eu vou falar nesse momento. Porque eu creio que a maior promessa que nós estamos nos agarrando nela é o arrebatamento. O que é que estamos esperando mais? A não ser o arrebatamento da igreja, irmãos. Nós estamos cansados deste mundo. Se é um emprego, se é na escola, para onde vai é trevas, é pecado, é iniquidade, é uma luta, é um cansaço. Nós estamos em sofrimento aqui nessa terra. Aqueles que têm o Espírito, eles estão gemendo pelas abominações que acontecem nesse mundo. E esse clamor no nosso coração: ora vem, Senhor Jesus. Ele prometeu vir nos tirar dessa terra. Ele prometeu este arrebatamento glorioso para a sua igreja. E é nessa promessa que nós nos agarramos. E é nessa promessa que nós clamamos: Senhor, cumpre a tua promessa em nossa vida. Ó irmãos, e Deus, Ele tem como cumprir a sua promessa. Ele é fiel e verdadeiro. E quando nós clamamos por essa promessa, Ele vem e cumpre a sua promessa. Então, neste clamor, Deus enviou para nós todo o preparativo para nós sermos arrebatados dessa terra.
quando ele enviou um profeta de Deus com a restauração da palavra, ele nos deu um material em nossas mãos e muitas vezes nós podemos estar abraçando aquilo. Oh, como eu queria ser arrebatado. Oh, como eu queria estar pronto. E o material, você está agarrado com o material em suas mãos e clamando por algo que já está ali presente para você. Oh, irmãos, nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, porque Deus trouxe a nossa vitória nessa era e nós não temos que estar mais escravizados pelo Egito desse mundo, pelas denominações, pelas tradições. Oh, quantos estão ainda tontos com a sua mente? Oh, meu Deus, o que é certo, o que é errado, o que é isso, o que é aquilo. Não, Deus enviou uma revelação completa para nós termos a segurança e ficarmos esperando por esse arrebatamento. Sem titubear, sem duvidar, porque Deus, ele faz obra completa. Ele não faz a metade de uma obra. Nosso Deus é um Deus de obra completa. Quantos sabem disso? Deus não deixa nada a desejar, irmãos. Deus faz algo completo. Se está acontecendo algum problema, procure em você mesmo, porque Deus, ele é perfeito. Deus não erra. Nós erramos. Se alguma falta está em nós, mas Deus é perfeito. Ele não erra. Ele é completo. E ele enviou para nós o material para nós nos aprontarmos para esse arrebatamento. Porque, primeiramente, antes desse arrebatamento literal, que nós iremos contemplar, quando a aparição do Senhor Jesus Cristo, literalmente nos ares, que só a noiva dele vai contemplar nesse momento, o irmão Brana explica, não é nessa vinda agora pela sua noiva, na aparição, que o mundo, todo o olho verá. Não. Essa será um rapto, uma coisa secreta. Ele vai sequestrar a sua noiva aqui dessa terra e ninguém vai ver isso, só a noiva que vai estar olhando para ele. E isso é o arrebatamento, é o rapto literal, em que nós vamos contemplá-lo face a face e vê-lo fisicamente. Ó, irmãos, mas ele prometeu, antes que nós encontremos com ele, nós temos que estar preparados, senão nunca chegaremos lá. E há um arrebatamento espiritual que Deus tem trazido para nós hoje, para nós sermos arrebatados da era maligna de Laodiceia. Deus prometeu fazer isso, nos tirar, nos arrancar de toda a confusão religiosa, para que nós tenhamos uma fé perfeita na palavra e não tenha mais dúvida nos pensamentos dos homens dessa terra. Nós devemos estar firmes numa palavra segura, arrebatados espiritualmente da era de Laodiceia. Quantos sabem que todo aquele que entrou em Cristo, nesse lugar celestial, invisível, ele já não está mais em Laodiceia? Amém? Irmão Brana fala na mensagem. Você está fora de Laodiceia. Mas é claro que o seu corpo aqui e o seu andamento, as coisas que ainda está dentro do tempo de Laodiceia. Mas o seu espírito está arrebatado por Cristo a lugares celestiais e você está fora do engano de Laodiceia. Oh, irmãos, quão glorioso é esta coisa, esse mistério. E Deus trouxe ele para nós compreendermos estas coisas. E saber que nós não estamos mais escravizados por nenhum pensamento de tradição do homem, mas que estamos em Cristo na palavra, seguros, esperando a promessa de Deus acontecer. Nós temos que clamar por essa promessa, por esse algo, porque a promessa de Deus está aqui. Veja como eu lhe disse, o profeta de Deus, nós pregamos na semana passada, que ele veio para restaurar uma igreja, para trazer de volta a igreja ômega. O que é a igreja ômega? É uma igreja igual à igreja alfa. E o que é a igreja alfa? É uma igreja que começou sob o poder do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Uma igreja cheia do Espírito de Deus, um mestre interior dentro de cada um,
para conhecer a palavra, para andar pela palavra, para viver com a palavra e para vencer tudo com a palavra de Deus. Essa era a igreja alfa. E a igreja ômega tem que chegar a ser a igreja alfa. E para isso Deus enviou um profeta, trazendo a revelação de Jesus Cristo novamente, para que essa igreja ômega possa estar preparada. Amém? Toda igreja que não tiver isso, irmãos, o irmão Brana vai dizer aqui, na página 222, diz assim, as eras da igreja, é a era de Sardes, página 222. Quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele, estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Ó, irmãos, quando nós temos isso, se você é um eleito, você vai se preocupar com isso. Porque você tem que olhar se isso realmente está acontecendo. Se nós estamos refletindo a mesma igreja alfa. Se não está acontecendo exatamente como a palavra disse em nossa vida. Algum problema está acontecendo e não é em Deus. Deve ser em nós. Mas o amor de Deus é tão grande que quando a gente pergunta a Ele, Senhor, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Eu não me conformo com isso. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro e prometeu coisas gloriosas para a sua igreja. E o Senhor já enviou um profeta trazendo a palavra de restauração. Então deve estar acontecendo algo e nós devemos clamar a Deus, dizer, Senhor, cumpre a tua promessa. E quando nós clamamos, Deus vem e mostra para nós se nós estamos errados em alguma coisa e devemos alinhar. Porque essa igreja saiu do Egito, saiu das denominações e veio para receber a unção de Jesus Cristo e ser a igreja ômega. Mas parece, irmãos, que algo está acontecendo. Parece-me que é como a gente diz. Muitas vezes a gente vem, sai do mundo. Mas quando chega aqui, agora é a vez do mundo sair de nós. Não é assim? O irmão Isaías pregou isso na sua mensagem. Ele disse, muitas vezes a gente sai do mundo e vem para cá, mas a gente traz um mundo ainda com a gente. Então agora é necessário que o mundo saia da gente para que Cristo entre e cumpra a sua promessa na nossa vida. Ó, irmãos, e olhando de uma maneira geral, essa igreja que saiu sobre a mensagem de William Branham, parece-me que o mundo, a denominação veio com ela. Parece-me que nós estamos contemplando esta cena em que o poder de Deus, nós desejamos, clamamos, pedindo. Parece que o clamor ainda está em nosso coração para isso. Nós queremos ver essa igreja ômega operando. E quando olhamos, nós vemos divisões de grupos, cada um dizendo uma coisa, cada homem pregando algo. E o poder de Deus está ausente. E os eleitos estão ali dentro dizendo, Senhor, não é isso que o profeta pregou. Não. O profeta disse que essa seria uma igreja ômega, andando cheia do Espírito de Deus aqui nessa terra. Foi isso que ele pregou. Ó, irmãos, se Deus permitisse, Ele permitirá que o profeta venha novamente a essa terra. É uma promessa. Ele vai passar ainda os 40 dias aqui, só que ele não vai poder aparecer a muitos, a não ser a alguns. Mas se ele pudesse aparecer, ele diria para muitos, não foi isso que eu ensinei na minha mensagem.
Não é isso que eu preguei. Não foi a mensagem de Jesus Cristo que eu trouxe. Isso está errado, eu não preguei isso. Eu preguei uma igreja ômega, cheia do poder do Espírito Santo. Essa é a promessa para nós sermos livres completamente de todo o Egito desse mundo, de todo denominacionalismo, divisões, briguinhas. Isso não vem de Deus. Isso é o espírito anticristo novamente. O Espírito de Deus nos leva em amor para ser cheio do poder do Espírito Santo. Para viver uma igreja amando uns aos outros, vencendo este mundo, irmãos. Parece-me isso, que esse clamor está novamente. O eleito está nesse meio. O profeta disse que essa noivinha está em treva. Ela está chegando a um ponto de histeria. Ela está gritando: que escuro é esse? Nós temos a promessa da luz do entardecer. E que escuro é esse? Que confusão é essa? Ela está em histeria, ela está gritando. Ela quer algo vivo da parte de Deus para a sua vida. Ela está desejando isso. Um Deus vivo na sua vida. Uma igreja ômega novamente. Irmãos, e quando nós lemos isso, a igreja que não tiver isso, prestará conta a Deus. Mas Deus mostra o porquê disso. Vamos ler na página 133. Diz assim: porque esse avivamento se extingue, porque é esse avivamento que nós estamos esperando acontecer. Quando isso estiver acontecendo, diz o profeta, é o momento em que nós vamos ser arrebatados. Deus não vai arrebatar divisões de grupos. Não é isso que ele vai arrebatar. Ele vai arrebatar indivíduos que têm recebido essa unção, que têm recebido o Espírito de Cristo, que está livre de toda essa divisão. Ele não está se importando de estar brigando com fulano que é do grupo tal e ciclano. Não, o eleito não tem isso. Ele fica só com Jesus Cristo, a palavra em seu coração. Ele não está, ele não gosta disso. Ele quer um coração limpo, livre, cheio de Deus. Essas perturbações da terra não é para ele. Jesus veio para nos dar liberdade de todas essas coisas. Ele vem para nos encher com a sua glória, com o seu amor, com o seu poder, para caminharmos corretamente diante dele. Foi a promessa que ele revelou pela boca do profeta William Branham. Essa igreja, mas veja, diz aqui, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Está vendo, irmãos? Essa é uma promessa para nós. Porque o nosso profeta, ele está descansando um pouco fisicamente, ele está repousando um pouco. Mas aqui na mensagem que ele falou, ele disse que outros levariam a mesma luz que ele trouxe. Ministério de outros que foram fielmente instruídos. E quem é que pode instruir a nós hoje? Há um mestre interior que nos instrui para ficarmos em tudo que o profeta falou. Para lermos tudo que o profeta falou. Para não termos medo do que está escrito nessa mensagem. Nós devemos ler tudo, pregar toda a promessa para a igreja. Ela tem que saber de tudo. Como a mãe de Bartimeu disse a ele: meu filho, tem uma promessa, Jesus viria. Fique clamando, peça, a qualquer momento ele vai aparecer. Sua cegueira vai acabar. Você nasceu cego, mas agora você vai ver uma luz verdadeira. Ele clamava por aquilo, porque a mãe dele foi fiel em ensinar tudo. E nós devemos ensinar tudo à igreja, para clamar, pedir a Deus. E Deus a qualquer momento pode trazer a cura para a cegueira dos nossos olhos, irmãos. Nós não devemos ficar quietos. A multidão tentou abafar ele. Fica quieto aí, fica na tua. E a multidão tentando atropelar ele. Mas ele estava clamando. Quando ele sentiu que aquilo estava se aproximando, a mulher conversando com ele. E ele disse: o que é isso? Não, você não está sabendo? É Jesus de Nazaré. E quando ele identificou, quando ele viu as obras que Jesus fazia, ele disse: esse só pode ser o profeta que a minha mãe falava aqui na Bíblia, que viria semelhante a Moisés. E ele desesperou-se, clamou, porque ele sabia que aquilo era cura para os seus olhos, para que ele enxergasse a luz e ficasse livre, irmãos, e tivesse a luz.
Veja, a luz se espalha pelo ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Está vendo, irmãos? Quando o profeta começou a pregar aqui na terra, o Espírito de Deus que desceu nesta era, eu desci para livrar o meu povo. Eu ouvi os clamores, eu desci. O Espírito de Deus na vida do William Branham começou a pregar essa mensagem. O poder de Deus se movia ali. Os irmãos que estavam ali sentiam aquilo, se aproveitavam daquelas bênçãos. Mas ele enviou essa mensagem para o mundo. Mas parece que essa mensagem tem sido acidentada. Parece que há esses que não estão pregando exatamente o que o profeta pregou. Porque quando acontece isso, o avivamento se extingue. É o que está escrito aqui. Não é a culpa de Deus. Deus é perfeito. Deus tem tudo no lugar. Se alguma coisa está falhando, está em nós. E devemos ser humildes para reconhecer os nossos erros. Para ver onde estamos errando. Para parar e dizer, Senhor, nos ajude. Nós queremos falar exatamente como o teu profeta falou. Dá as promessas verdadeiras a essa igreja, para ela clamar, e o Senhor respondeu os clamores dessa igreja. Porque a promessa é essa, irmãos, que haverá um arrebatamento, mas nós devemos estar preparados, nós devemos estar nesse mover da igreja ômega. E veja o que diz o profeta, na página 343, mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade, proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito, quem trará? O Espírito trará as pessoas de volta, diretamente ao lugar que estavam no princípio. E isso é assim, diz o Senhor. É assim, diz o Senhor, porque é isso que Joel 2, 23, 26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador de justiça. Deus prometeu enviar um ensinador de justiça, da palavra correta. E Ele enviou, Ele prometeu enviar um ensinador da justiça e fará descer a chuva temporã e a seródia. Ó, irmãos, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de óleo, e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Que promessa de Deus. A promessa é que isso virá para essa igreja, irmãos. Nós devemos clamar por isso, para não sermos mais envergonhados. Oh, quantos lá fora está dizendo, oh, é aquele grupo do profeta Branham. Eles estão tão divididos quanto as denominações aqui. Isso é uma vergonha para os eleitos. Eles se envergonham disso. Deveria ser uma grande igreja unida, cheia do poder do Espírito Santo. Mas há alguns que saem que não dizem exatamente o que o profeta disse. E o avivamento se extingue. Oh, que Deus me ajude, irmãos, a dizer tudo que o profeta falou para vocês. Para que vocês clamem e isso possa acontecer em nossa vida. E nós não sermos mais uma tradição nesse mundo, mas sermos a igreja de Deus viva, andando aqui nessa terra. Essa é a promessa de Deus. Veja, o meu povo não será mais envergonhado. Agora aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou.
Porém, Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração, irmãos. Não a ressurreição, não quando estivermos no corpo glorioso. Será muito fácil manifestar o poder de Deus. Mas diz o profeta que essa bênção é para vivificar os nossos corpos mortais aqui na terra e mostrar que Jesus Cristo está vivo a esse mundo incrédulo. Os sinais da ressurreição de Cristo têm que ser movidos sobre nós para que nós possamos mostrar a esse mundo que Jesus Cristo ressurreto prometeu voltar e voltou numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo e está hoje sobre a sua igreja para provar que está vivo. Nosso Deus é um Deus de hoje, não é um Deus do passado nem que virá. É hoje que Ele quer nos abençoar. É um Deus de já, de agora. Veja, diante dessa promessa gloriosa, o profeta diz, veja o que disse. Antes vamos ler aqui um pouquinho de Bartimeu. O pobre Bartimeu, ele disse, e eu imaginaria que Bartimeu disse, se eu somente pudesse ter vivido naquele dia e ter estado sentado aqui, eu teria corrido até aqueles profetas, caído sobre o meu rosto e dito, profeta de Deus. Nós podemos tomar isso para nós. Se eu tivesse vivido no tempo de irmão Branco, estamos olhando para um Deus do passado. Irmãos, o profeta está descansando um pouco, mas a coluna de fogo ela não descansa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E foi Ele quem desceu para nos livrar. Quantos creem que Jesus Cristo desceu nesta era? Vocês creem nisso? Vocês creem que Ele veio para nos livrar? Nos tirar de todo engano? Entrar em nós como mestre interior? E dar esse gozo da revelação? É isso que Ele faz com indivíduos, não com grupos. Lembrando que Deus não trabalha com grupo. Ele trabalha com indivíduos. Que recebe essa graça da revelação e que fica firme na palavra. Não se perturba com os pensamentos dos homens. Eles sabem que tem crido. Vê, aqui Bartimeu disse, se eu tivesse vivido, profeta de Deus, ora por mim, Jeová me devolverá a vista. Mas o sacerdote disse, não há mais tal coisa. Nós não temos isso. Jeová não cura mais pelo seu poder. Temos médicos e coisas tais que fazem isso. Não necessitamos mais disso, de modo que Jeová não cura. Isso foi no dia passado. Nós só guardamos a lei. E adoecemos e morremos e vamos para o céu. Isso é tudo. Isso é tudo que necessitamos. Então, à medida que começou a pensar, então ele lembrou, a menos de 500 jardas, ou 457 metros, de onde ele estava sentado, depois que Israel tinha atravessado e acampado, e tudo posto em ordem, todas as tendas, todas posicionadas, esperando por ordens para marchar para Jericó. E provavelmente a mesma pedra em que eles estavam sentados foi a que Jeová fez voar dos muros. E disse, pense só nisto. Não faz muito, um poderoso guerreiro, Josué, grande e poderoso e servo de Deus, atravessou o rio na primavera, armou as tendas, bem em frente do inimigo. Certo dia, enquanto estudava a sua estratégia para o ataque a Jericó, uma tarde enquanto caminhava, ou uma manhã, examinando bem os portões, e quão grandes eles eram, podiam fazer corridas de carro no topo dele, cavalos, vários lado a lado, em volta do portão. Como Josué estava olhando, ele olhou de pé de fronte do muro, e ali se encontrava um homem com sua espada desembainhada. Josué sacou sua espada e foi ao encontro dele. Josué gritou, disse, estás tu conosco ou és tu um dos nossos inimigos? Ele disse, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. O poderoso Josué jogou a sua espada na terra, tirou o seu capacete e caiu aos seus pés. O cego Bartimeu pensando, isso não foi nem a 500 jardas de onde eu estou sentado agora mesmo.
onde o poderoso exército do Senhor, o príncipe do exército, e Josué inclinou seus pés. Oh, se eu tivesse estado ali naquelas tendas, cego então, eu teria pedido ao poderoso príncipe do exército do Senhor, se ele me daria a minha vista, e ele teria feito isto. Mal sabia ele que aquele mesmo príncipe estava a menos de 100 jardas. Amém, irmãos? Ele pode estar tão perto de você agora. E talvez você esteja dizendo, se eu vivesse no tempo do profeta Abraão, eu queria ver aquelas reuniões poderosas. Irmãos, devemos crer na promessa do nosso Deus. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Creia no que a palavra diz. Não creia no homem. Deus está conosco hoje. E Ele pode fazer as mesmas obras. É uma promessa para a igreja ser a igreja ômega. Mas talvez o diabo esteja colocando algum muro, alguma barreira para cegar os seus olhos. Mas nessa noite Deus pode abrir os seus olhos para que você veja. Mostrar que Ele está vivo hoje. E a sua presença é tão simples que é quase irreconhecível. São poucos eleitos que podem ver o Espírito de Cristo no seu tempo. São poucos aqueles que percebem. Os outros, quando Jesus se manifestou, os religiosos, os líderes, diziam, ele quer acabar com tudo, ele quer acabar com as igrejas. Mas não, ele veio para trazer a cura para os olhos. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele se manifesta na simplicidade da palavra para trazer colírio para nossos olhos nessa era de Laodiceia terrível. Para nós enxergarmos a um Deus vivo que pode fazer as mesmas coisas. E veja, Ele disse assim, Ele disse, aí é como cometemos nossa falha esta noite. Tentamos colocar toda a glória a Cristo lá atrás em outra era. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele está aqui neste edifício esta noite, exatamente como já caminhou na Galileia ou em Jerusalém. Oh, irmãos, esse Deus veio nesta era. Esta luz veio no profeta Brana. E o profeta Brana disse que essa luz seria repartida pelo ministério de outros que foram fielmente instruídos. Como devemos encontrar essa luz? Ela está em simplicidade. E ela pode te ajudar. Ela deseja. E muitas vezes nós pensamos no Deus do passado. Mas Deus veio nesta era para trazer essa igreja um Deus vivo manifesto nessa era. E Deus trouxe todo o seu material. Veja no parágrafo 60. Para nós anunciarmos, se nós somos o povo que anunciaremos o Evangelho nessa última era, veja como é o Evangelho das Boas Novas. O profeta diz no parágrafo 60, ele diz assim, com razão o Evangelho vem sendo boas novas. A própria palavra Evangelho significa boas novas. Quais boas novas? Se um homem morresse a favor nosso, essas são boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas. Porém, jamais tem havido uma notícia como esta, que aquele que fez a promessa tem confirmado a promessa, que ele vive para sempre, jamais. E tem em sua mão as chaves da morte e do inferno. Todas as trevas foram eliminadas, não ficaram mais trevas, porque o Filho tem saído do sepulcro. Já não era, pois ele há de vir. Ou é possível que ele venha? Não, ele tem vindo. O Evangelho é as boas novas. Está vendo, irmãos? O que é as boas novas? Não é que ele veio, ou que talvez ele virá. Ele tem vindo. É hoje que nós temos que ter isso em nossa vida. A promessa de Deus é para hoje. E nós devemos tirar
toda a incredulidade que tão de perto nos rodeia, para que a luz de Deus possa brilhar em nossa vida. Isso tem que ser pregado, nós temos que clamar, nós temos que nos livrar do pecado, corrigir nossas vidas com Deus, para que Ele venha e cumpra a sua palavra em nossa vida. É isso que devemos buscar e fazer, irmãos, porque é a promessa de Deus. Veja, no 307, como Ele conseguiria que essa igreja chegasse a ser isso. Como Deus, Ele fez a promessa que teria essa igreja no tempo do fim. Mas como Ele faria isso? Enviando a palavra novamente para nós. Pelo profeta dessa era, no parágrafo 307 diz assim, a mensagem ao nascer do sol. Ele disse, olhe bem, o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós. Não é que chegará, tem chegado até nós. Porque Cristo já ressuscitou. E Ele fez a promessa, fique na palavra, fique em Jerusalém. Ficar em Jerusalém hoje é o quê? É ficar na palavra, diz o profeta. Fique repetindo a palavra, fique repetindo a promessa. Como Abraão, ele recebeu a promessa do filho e ele ficou repetindo. Deus disse que me dará um filho, Deus disse que me dará um filho. O diabo ficou perturbando. Cadê esse filho, Abraão? Cadê? Deus não falou? Cadê ele? Todo dia o diabo vinha fazer pergunta de dúvida para Abraão. Mas Abraão ficou firme. Cada dia mais ele ficava firme. Deus prometeu, Ele pode cumprir. Deus me prometeu um filho, Ele pode cumprir. Ele passou 25 anos esperando na palavra para que Deus derramasse o cumprimento da sua promessa. Ó, irmãos, e nós temos que saber quais são as promessas que Deus fez para nós e falar todo dia, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus vai mandar isso, Deus prometeu. Não importa se o diabo venha, cadê? Não estou vendo nada nessa igreja, não está acontecendo nada. Continue dizendo, Deus prometeu, Deus vai mandar. Não escute o diabo, escute a palavra, escute a promessa. Creia em Deus, porque Deus há de cumprir a sua palavra. É uma promessa de Deus para nós. Ele vai nos arrebatar e nós estaremos nesse poder da igreja ômega para ser levado daqui. Devemos clamar. E ele diz aqui, olhe, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. O que foi aquilo? A inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. Vem, o poder vivificador de Deus nos predisse que isto sucederia. Vem, o poder vivificador de Deus fez que o mundo testificasse a respeito, que é verdade. O anjo do Senhor, como ele disse, estava na coluna de fogo. Poder vivificador permitiu que o mundo testificasse disso. É a verdade. E isso, eles não souberam o que era, porém nós sabíamos. Somente tinha que olhar desta maneira. E ali está o nosso Senhor. Vem? Ali foi o nosso Senhor que desceu no Arizona para trazer essa revelação dos 7 selos, para trazer esse poder vivificador, para entrar na igreja e ela se mover. Mas como nós lemos, essa mensagem tem sido acidentada. Muitos saíram com o profeta, mas não estão dizendo exatamente o que o profeta disse. E a igreja se para fria, formal, inquieta. Mas Deus tem promessas para nós, que Ele vivifica a nossa vida hoje, irmãos. Ele é um Deus de hoje, de agora. E nós devemos buscar, clamar por isso. Não fique quieto, a multidão vai tentar atropelar você, como Bartimeu. Bartimeu, te aquieta. Não, irmãos, se nós sabemos que Jesus está presente, porque Ele prometeu, a coluna de fogo está aqui nessa noite. Não ficamos quietos, nós clamamos, pedimos, porque Ele ouvirá o nosso clamor. Ele ouvirá, Ele escuta o clamor de uma alma desesperada. Deus escuta o clamor das almas. E Ele mesmo vem para ter um avivamento na fornalha. Veja, quando aqueles 3 hebreus estavam ali, Daniel tinha pregado a palavra para eles e deixou eles só. Foi repousar um pouquinho. Daniel disse, eu vou ficar de longe olhando. Deus guardou o nosso Daniel e deixou a gente sozinho para ver o que é que a gente vai fazer com a promessa que Daniel trouxe, com a palavra que Daniel trouxe.
E quando eles estavam ali, ele disse: nós vamos ficar firmes, nós não dobramos para a denominação, nós não dobramos para anticristo, nós não dobramos para a ideia do homem, nós cremos em toda a palavra que o profeta falou, nós vamos repetir ela, vamos crer, vamos profetizar ela novamente e vamos esperar, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Mas vão lançar na fornalha, irmãos, e ele não tem problema, a gente vai seguir, nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que ele não livre, nós vamos ficar firmes na promessa. E Daniel estava em silêncio, de longe olhando, até que chegou o momento que aqueles 3 filhos hebreus passaram pelo teste de fogo, passaram pelas provações, ficaram firmes, repetindo e crendo na promessa. E quando eles caíram no fogo da perseguição, aí apareceu o 4º homem da fornalha. E teve um avivamento com os seus filhos hebreus. E depois Daniel voltou para seguir a sua viagem com os filhos hebreus. Irmãos, o nosso Daniel vai voltar, mas há de acontecer algo aqui. Não é a ressurreição, é a restauração da igreja. Um avivamento com o 4º homem da fornalha, para nós sermos arrebatados dessa terra. Essa é a promessa de Deus para nós. O nosso Daniel está em silêncio, mas ele vai voltar e vai passar um período de 30 a 40 dias por aqui. E nem muitos vão contemplar, porque vai ser uma coisa secreta. Mas todo aquele que tem sido vivificado hoje pelo Espírito de Cristo, esse o verá. Esse estará ali. Esse será arrebatado literalmente nos ares para estar com o nosso Senhor eternamente. Fisicamente, olhando face a face o seu rosto. Irmãos, que promessa gloriosa. E esse poder vivificador, Deus trouxe pela revelação da sua palavra. O poder vivificador abriu os 7 selos. No parágrafo 148, primeiramente no 111, o irmão Branda diz assim: e ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E somente pode ser a manifestação do cumprimento de todas as revelações. E os demais dito dela, a noiva. Irmãos, nós temos que saber o que foi que Deus falou de nós. Essa é a promessa para nós. Toda essa mensagem é Deus falando de você, o que você deve ser, como você deve se mover, o que deve acontecer aqui. E você tem que clamar e chorar para isso, dizer: Senhor, cumpre isso. O Senhor prometeu na boca de um verdadeiro profeta. Isso acontecerá em nossa vida. Clame, chore, peça a Deus, porque Ele vai ouvir o nosso clamor, irmãos. Então ela tem que ser o cumprimento de todas as revelações. Só pode manifestar. Se mostra algo diferente, que não é o noivo, não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, osso do seu osso, vida de sua vida, poder do seu poder. Ela é, assim como o homem e sua esposa são um, a mulher, havendo sido tomada da sua costela, ela tem recebido o Espírito, e o Espírito feminino dele mesmo. A carne da sua costela formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o Espírito dele e a carne dele, unindo, e formou a mecânica e a dinâmica, enquanto a igreja, as pessoas, irmãos, o profeta está dizendo que da carne de Jesus Cristo ele formou essa igreja. A carne é a palavra, ele trouxe a palavra, ele encheu nossos corações, mas ele quer colocar do Espírito dele dentro de nós. Como Eva, uma parte do Espírito de Adão foi colocada dentro de Eva para dar vida ao corpo. E aquele corpo era o quê? Uma costela também de Adão. Assim é Cristo, a palavra. Ele trouxe a costela dele, a palavra, a revelação completa, e colocou dentro de nós. E ele quer colocar hoje o Espírito dele para esse corpo se mover e ter vida aqui nessa terra. É a promessa dele. Devemos clamar por ele, pedir por ele. Ele vai dizer a você: afaste do pecado, meu filho, limpe sua vida. Eu quero entrar em você, mas meu espírito não pode morar em algo imundo. Solte tudo, se limpe, que eu vou entrar para mover você aqui nessa terra. Você será minha noiva, a igreja ômega. E nós devemos pedir e clamar por essa promessa,
porque Deus já tem cumprido. Veja, ele diz aqui, no 148, nós já estamos indo para o final, irmãos. 148. Que é o que faz? Agora escute bem, para que saibam. E este domingo de ressurreição, eu quero que isso signifique mais para vocês, que o que tem já significado em qualquer outro domingo de ressurreição anterior. Quero que vocês o vejam. Sabemos o que fez por ele. Porém, quero que vocês o vejam. Não o que fará. Já tem feito hoje mesmo por vocês. Vem. O que é o que faz isso? Vivifica o seu corpo mortal, irmãos. A glória de Deus se manifesta na fraqueza. É nesse corpo mortal que Ele quer mostrar a sua glória e o seu poder. É na fraqueza que Deus mostra a sua glória. É nesse corpo mortal. Por isso é hoje. Ele disse, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já tem feito. Vivifica o seu corpo mortal. Esse corpo mortal no qual vivemos, esse poder o vivifica. Em outras palavras, o traz à vida. Isso é o que vai trazer vida para nós. Veja aí, para nós completarmos aqui no 12. Ele dizia então, ali ele me falou e disse, os 7 selos serão abertos, os 7 mistérios, o mistério sétuplo da Bíblia, que tem estado fechado desde a fundação do mundo, será revelado. E nós, sendo um grupo pequeno e humilde, em comparação com o resto do mundo, temos nos alegrado com estas bênçãos, havendo escutado estes mistérios, casamento e divórcio, semente da serpente, todas essas diferentes perguntas, nos têm sido completamente revelado, não pelo homem, senão por Deus mesmo, que tem aberto os 7 mistérios. E o que foi a igreja? Como esteve em Cristo no princípio e como será revelado nesse último dia. Oh, irmãos, Deus cumpriu a sua palavra. Ele revelou os seus mistérios. Nós temos em nossa mão os mistérios completos da palavra de Deus. E nós devemos crer e professar isso, até que o Espírito de Deus venha e vivifique isso para nós. Se nós não crermos nisso, ou não pregarmos isso, ou não clamarmos por isso, isto nunca acontecerá. Mas nós estamos pregando isso, nós clamaremos por isso, e Deus fará que isso aconteça, e nós seremos arrebatados dessa terra. Que Deus nos ajude a crer em toda a palavra que saiu da boca de Deus. Vamos orar. Apresente a Ele sua vida. Se o diabo está tentando lhe impedir em alguma coisa, ele está aqui nessa noite. E ele pode desfazer qualquer obra do diabo. Então somente você creia e fale a palavra. Diga a Ele o que você deseja. Peça a Ele. Creia. E Ele fará isso por você. Querido Pai Celestial, Senhor, nós temos pregado a Tua santa palavra. Nós temos instruído os Teus servos, Senhor, em todas as promessas que o Senhor fez. Ó Pai bendito, talvez nós tenhamos nascido cego em alguma denominação. Talvez nós tenhamos ficado cego até o dia de hoje, sem saber que essa luz veio para abrir os nossos olhos, para nos dar segurança, para tirar toda a dúvida, todo o temor. E assim nós temos um coração limpo e aberto para que o Teu Espírito Santo entre e mova a nossa vida como esta igreja verdadeira, Pai. Nós não queremos ser um membro de mais uma igreja nesta terra, como uma tradição. Nós queremos ser um membro da noiva do corpo de Jesus Cristo nessa terra. E esse poder vivificador que o Senhor já tem nos dado, que Ele possa entrar em nossa vida e nós possamos nos mover no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um nessa noite, ó Pai. Repreende todo o mal. Se é uma enfermidade no corpo que o diabo tem colocado para atrapalhar a adoração dos Teus filhos, ó Pai bendito, esse poder vivificador que está aqui nessa noite
pode livrá-los disso, pode lhe dar a bênção completa, libertação de opressão do diabo, de tristeza, alguma angústia, o que seja, Senhor. Tua palavra, o teu Espírito está conosco nessa noite. Esta luz dissipa todas as trevas em nossa vida. Que nós possamos crer, Senhor, e viver pela tua palavra santa. Nos ajuda, nos abençoa, nos leva de volta aos nossos lares, abençoados pela tua palavra, e que ela seja um escudo e uma espada em nossa mão, para nós vencermos esta era e dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Guarde a promessa em seu coração. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.